Está no ar o Tudo Bem, um espaço para pensar em saúde, fazer o bem-estar ser parte da rotina. Vamos conversar? Tudo bem. Informação para você viver muito melhor. Helena Souza. Renata Fabrício. Oi, tudo bem com você? Como é que foi a semana por aí, hein? Estamos no meio do feriado. Eita, a língua até enrolou, né? Mas é porque feriado já é a cara de desacelerar, né? É verdade. Tudo bem com você, Milena? Tudo bem comigo, tudo bem com você também que tá aí do outro lado nos ouvindo, nos acompanhando através também do nosso canal do YouTube, o Cariri 101 FM. Muito obrigada pela sua audiência, pela participação por aqui. Vamos começando mais um sábado muito produtivo, né, Renata? Lembrando também para os nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando, que pode e deve nos seguir nas nossas redes sociais, @PGM, tudo bem? Corre lá que tem muito conteúdo também bacana. Vamos lá, Renata, desacelerando, porém, não muito, né? Não muito, vamos seguindo com conteúdo, né? Porque é feriado, mas tem conteúdo no ar, conteúdo e informação de qualidade. Lembrando para você que o Tudo Bem é um oferecimento de Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Também de Dr. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Tem recado, né? Exatamente, avisando que o programa de hoje, mais uma vez, está sendo gravado, a gente está gravando aqui, enfim, só que isso porque está chegando no feriado, né, outros compromissos mais, só que a gente tá aqui, né, para trazer conteúdo para você. E Renata, lembrando que esse conteúdo, como sempre, ele fica no nosso canal e no canal aqui da Cariri também, né? Qual é o nosso canal no YouTube, Renata? Isso, é o @programa Tudo Bem. Segue a gente lá, aproveita, adiciona a gente no nosso WhatsApp, que é o 999142199. Manda áudios pra gente, manda mensagem. Vamos conversar sobre saúde, bem-estar, ideias de como ter uma vida saudável e possível, né? E claro que para deixar esse conteúdo pronto para você, a gente conta com captação de vídeo e áudio de R+ Videomaker. Você que tem um podcast que quer gravar esse material de onde você estiver, aciona ele, R+ Videomaker, no Instagram. Pois é. Vamos embora. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, delicado também, né? É necessário falar sobre isso para quebrar tabus, quebrar estigmas e fazer com que as pessoas se cuidem mais, acessem um serviço de saúde. O tema hoje é Dezembro Vermelho. Você já ouviu falar que é um mês dedicado à atenção sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis? É quando a gente, inclusive, fala em conscientização sobre esse tema, né? E para falar com a gente, Renata, vamos saudar esses convidados maravilhosos? Dr. Jaime Araújo, infectologista, tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia a todos. Doutora Socorro Viana, imunologista, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, estamos bem. É um prazer recebê-los por aqui, são autoridades na área, né? Quando a gente pensa em falar em imunidade, falar também em prevenção de doenças, infecções, na verdade, infecções, né? Eu vou até questionar isso, viu, doutor? Porque antes se utilizava um termo doença sexualmente transmissível, não se usa mais. Como é que funciona isso? Na atualidade nós utilizamos a infecção sexualmente transmissível, tendo em vista que nem toda infecção, nem todo patógeno ele vai causar uma doença, né? O caso do HIV, né? O indivíduo então, ele pode ter só a infecção e não ter a doença AIDS. Perfeito. Então, eu queria que o senhor, inclusive, diferenciasse também, né? O que é HIV e AIDS? Tem uma diferença entre as duas? Tem uma diferença grande. A pessoa vivendo com HIV, né, que é o termo mais correto, mais adequado na atualidade, então aqueles termos aidéticos, portadores, eles são na atualidade considerados termos discriminatórios, né? Então a pessoa, hoje se utiliza o termo pessoa vivendo com HIV, aquela pessoa que foi infectada pelo HIV, mas que ao longo da sua trajetória, nós temos pacientes aí com 30, 35 anos, 35, 32, 33 anos que nunca abriram nenhum sintoma, que vivem bem, fazem o seu tratamento antirretroviral, né? A doença, a sigla inglesa AIDS, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é quando o indivíduo tem, por assim dizer, uma queda, uma baixa de imunidade, vai desenvolver sintomas relacionados, seja a infecção que vira doença, ou seja, as infecções ou também as doenças, as infecções oportunistas. E qual é o cenário hoje em relação a HIV/AIDS no Brasil? Brasil, nós vivemos uma
nos últimos 3 anos, uma aceleração do número de casos, né, de novos casos. A pandemia desacelerou um pouco esse diagnóstico com o fechamento dos serviços ambulatoriais, então tivemos uma taxa de mortalidade relativamente alta em 21, mas os casos eles vêm desacelerando, embora não existam não existe mais nenhum grupo específico, aqueles grupos de risco, né, lá de 10, 15 anos atrás, né, mas nós temos visto estatisticamente um aumento do número de casos entre jovens, principalmente na faixa de 30 a 34 anos, né, e na Paraíba não foi diferente. Em 2022 foram 319 novos casos, né, e em 2023, até o mês de outubro, né, dados do sistema de agravos de notificação do Ministério da Saúde, já haviam sido 154 casos, né, e uma taxa de mortalidade aí menos que 1%, mas com a incidência relativamente alta. Esse número é considerado alto. Esse número é considerado alto ainda. Nós temos uma taxa de incidência de 15 casos para cada 100 mil habitantes na Paraíba. É importante salientar isso, né? Gera um alerta ainda mais forte nesse sentido. Doutora, vamos para a parte que também importa bastante, que é a questão da imunidade, né? Esses pacientes, quando desenvolvem enfim, a infecção, os sintomas, são pacientes imunossuprimidos. Queria que a senhora explicasse como é que funciona essa questão da imunidade e como o vírus afeta o organismo. Tá. Então, assim, eu acho muito interessante falar sobre isso, porque eu começo falando assim, que o sistema imune, ele é organizado, né? Ele trabalha por etapas, tudo bem sincronizado. E aí é com a missão de quê? De defender o organismo contra esses patógenos, né? E no organismo que é imunocompetente, né? No indivíduo que é imunocompetente, isso aí funciona normal, direitinho, né? Então é em fases, né? Em etapas sincronizadas, ele é organizado e elegante, o sistema imune. E aí, qualquer alteração nessas etapas, seja a célula que não funciona direito, ou seja, a célula que não está na quantidade adequada, né? Ou seja, função e também quantidade, tudo isso vai afetar essa defesa desse organismo. Levando a quê? Ao que a gente fala de uma imunodeficiência, né? Para contrastar, por exemplo, com a imunocompetência, que é aquele sujeito, aquele indivíduo que consegue realmente se defender do ataque de patógenos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, né? Então, o que faz a gente ter esse controle é essa capacidade, né, do sistema imune em nos ajudar. Quando isso está alterado, como é no caso do paciente que tem a imunodeficiência secundária, né, que é essa imunodeficiência pelo vírus da AIDS, né, ele vai ter essas defesas aí, nossa, no começo ele está ainda imunologicamente ainda com um pouco de defesa, ele tem algumas infecções mais brandas. Aí, com o decorrer da doença, dependendo do quadro, ele pode desenvolver aquelas infecções graves, né? Que a gente chama de infecções oportunistas. E aí, por quê? Porque aquelas células, né, que deveriam realizar essa defesa, ela é justamente o alvo do vírus de AIDS. Não é? Então, é aquilo que a gente sabe, o linfócito T helper, o que é auxiliador, que é o que tem uma parte a gente chama de CD4, né? O linfócito TCD4, ele que vai estar ali ajudando naquela defesa, ele é exatamente o objetivo do vírus, ele quer pegar esse CD4, né? E aí ele também vai atrás de macrófagos, de monócitos, de células dendríticas, que é toda a defesa do sistema imune. Então, essa maravilhosa, né, que é essa ação do sistema imune vai estar totalmente prejudicada. E aí, quanto mais o sistema imune, quanto mais esse vírus ataca o sistema imune, né, essa defesa vai diminuindo cada vez mais, né? E assim, é muito bonito. Eu não sei se eu estou me estendendo bastante, mas assim... Pois é. O que acontece? Com o decorrer do tempo, vai haver uma reação do organismo também, né? Que a gente chama que as células de defesa, elas também são ativas, né? E aí elas não vão permitir que esse vírus invada assim a qualquer preço. Então elas vão também tentar combater. E aí a gente vai ter o quê? Uma infecção, uma inflamação. Na verdade, uma inflamação grave, que nesse caso, em vez de ajudar o indivíduo, vai atrapalhar. Que aí ele
também começa a ter problemas por conta dessa superinflamação, aquele estado de inflamação que o organismo aidético se encontra, né? Com o indivíduo com a AIDS se encontrar, certo? Então, por exemplo, tem um mito ou uma afirmação que talvez as pessoas façam, e eu queria perguntar para a senhora se é correto dizer que a pessoa com HIV/AIDS não tem imunidade. Pois é o que eu te falei já nessa parte. Ele vai perdendo. Assim, existem alguns tipos de... Gradativo. Gradativamente. Naquela AIDS típica, né? Que é aquele indivíduo que ele tem a prima infecção, aí ele tem um período que ele fica como se fosse a ação do vírus, né? Penetrando naquelas células, que isso aí leva um tempinho, né? Aquela prima infecção é que parece uma infecção viral. É febre, é astenia, é rasco cutâneo. O paciente vem para mim dizendo, ele tá com alergia. Tem nada de alergia. Já é aquele rastro do vírus, sinal, né? Exato. Aí ele passa um tempo que ele não vai ter sintomas, né? E depois ele começa a apresentar já as infecções mais graves, que vai ficando cada vez mais grave. Existem alguns tipos diferentes de pessoas que não têm esse desenrolar. O professor Jaime vai nos ajudar a falar sobre isso aí, mas existem umas pessoas que elas evoluem diferentes, que elas chamadas são grupos diferentes de pacientes, né, que ele tem uma imunidade diferente, mas via de regra, na maioria dos casos acontece isso aí. E aí ele acaba perdendo mesmo. A gente tem essa célula que eu falei de CD4, 100, né? Que a gente queria um número acima de 500, a gente tem um CD4 baixíssimo, mas também monócito baixo, macrófago baixo, essas células de defesa. CD4, o que é CD4? É o famoso linfócito auxiliar. É como se ele fosse uma alarmina. É uma célula. É uma célula. Ele participa dessas defesas. Como eu falei para vocês, a defesa imune... imunologia é difícil. Não é difícil. A gente tem que gostar, como eu gosto de muitas pessoas, né? Que bom. Pra gente estar entendendo. Então, essas células que elas vão defender, que elas vão estar atuando em cascata nessa defesa. E essa célula que é tão necessária, essa resposta, ela vai se encontrar invadida, né? O vírus começa a penetrar e ele vai ganhar essa célula. Ganha o espaço da célula, né? É importante a gente entender também essa complexidade para saber como é que esse vírus se desenvolve no organismo, né? E quais são as consequências. Mas, doutor, para chegar a um ponto como esse, a pessoa começar a ter sintomas, apresentar um certo tipo de incômodo, é porque a coisa já está bem complicada, né? Como a doutora Socorro citou, né, tem aquela penetração inicial do vírus HIV nas células de defesa, né, bem explicado. Aí, né, essas células CD4, né, popularmente conhecido na população, aí as pessoas que vivem com HIV, que já fazem acompanhamento, vão saber bem o que é o CD4, né? A minha taxa de CD4 está boa, né? A felicidade do infectologista e do paciente também, quando atingimos determinados níveis de CD4, como a doutora Socorro citou bem aí, né? O CD4 acima de 500 é o sonho da gente para todos os pacientes. Mas tem que ficar acompanhando, doutor? Ficamos acompanhando até o CD4 passar de 350, né, em nível de saúde pública, nós acompanhamos essa taxa de CD4, mas quando está acima de 500, nós ficamos ainda mais felizes, mais o ponto de corte, né, para a maioria das profilaxias e outras coisas complementares ao tratamento antirretroviral, é um ponto de corte 350. Mas como eu falava, nós temos essa penetração inicial do vírus na célula, então tem vários mecanismos aí de replicação, de multiplicação desse vírus na célula, né? Um vírus que tem uma grande capacidade de mutação, que escapa dos mecanismos de defesa, né? Como o doutor Socorro bem citou, né, e que ele vai destruindo essas células de defesa. Então, à medida em que essas células de defesa vão sendo destruídas, então esse paciente ele vai desenvolvendo um processo inflamatório crônico que vai se exacerbando, e aí a gente tem, por exemplo, ao longo do tempo, de indivíduos que não têm um tratamento adequado, demência pelo HIV, cardiopatia, problemas cardíacos relacionados ao próprio HIV por inflamação do músculo cardíaco, problemas renais relacionados ao próprio HIV, e à medida que essa quantidade de células, essa destruição de células TCD4 vai acontecendo, esse indivíduo ele vai estando exposto a infecções oportunistas, né, que são o que mais mata esses indivíduos, né? O diagnóstico tardio, né? O indivíduo ele pode evoluir rapidamente, 3, 6 meses, e ele pode passar anos aí com o vírus em latência e desenvolver. Por isso que uma pergunta muito comum
no ambulatório, no consultório, é isso. Mas quando eu fui infectada? Eu não tenho como saber, né? Porque vai de cada organismo realmente. Esse tempo, né, que leva para cada pessoa apresentar sintoma, enfim, ou até desenvolver. Exatamente, tem muito relativo. Tem pacientes que chegam para você assintomáticos com CD4 de 5, CD4 de 2. Meu Já Deus. peguei, né? Já peguei CD4 de 0, pasme. Até liguei para o laboratório. De 0? E se tá correto, tá assim, correto, porque assim, tava tão um pouco concentrado, né, com CD4 de 0, né? Mas se tem indivíduos que tem CD4 maiores e desenvolvem infecções oportunistas. Então vai de realmente da resposta organismo, de cada organismo, exatamente. Qual é o caminho hoje que o paciente HIV/AIDS geralmente percorre? Política de Estado, nós temos diagnóstico precoce em unidade básica de saúde. Então o Ministério da Saúde distribui massivamente testes rápidos para toda e qualquer unidade básica de saúde. Então, quando a gente não tem teste de HIV no meu postinho, não tem porque ninguém pediu, né? A coisa mais fácil hoje é de conseguir via gerência regional. Eu tiro o exemplo do Dezembro Vermelho. Doutora, estamos precisando de 300 e tantos testes para fazer no Dezembro Vermelho. Tome, chega amanhã. Então, realmente, em termos de política de saúde pública, nós temos testes rápidos de boa acurácia. Aí tem testes rápidos mesmo, com a gotinha de sangue, 15 minutos, né, que pega aí janelas de até 3 semanas após a infecção, por exemplo, 3, 4 semanas, né, dependendo do fabricante que o Ministério da Saúde compra. Mas esse paciente, ao ter um teste rápido, ele é encaminhado para serviço de referência, né, e esse serviço de referência, esses pacientes têm prioridade na entrada. Então esse paciente, por lei, ele tem direito de iniciar seu tratamento em até 30 dias. E eu cito o exemplo, por exemplo, que o SAI Campina Grande, e os outros serviços que atendem pessoas com HIV, ele é porta aberta. O paciente, ele chegando no serviço, ele vai ter acolhimento, assim como recentemente, por exemplo, embora a gente saiba, por exemplo, que o HUAC, ele tenha a regulação pelo município, aquela coisa, mas a pessoa vivendo com HIV é basicamente o único paciente que ele vai no HUAC e ele consegue esse acolhimento, a marcação direta, justamente porque temos certas urgências e irregularidades desse tratamento. Perfeito. E a gente começou falando, né, sobre estigmas, né? Já dei início a esse assunto falando sobre estigmas, sobre um paradigma muito grande que o paciente com HIV/AIDS passa ou percorre esse caminho. Eu queria também que vocês falassem agora mais do lado humano mesmo. Eu acho que uma pessoa que chega num consultório com um diagnóstico como esse, ou até recebe esse diagnóstico, como é que funciona essa lida com esse paciente, esse primeiro contato principalmente, após esse diagnóstico? Ainda existe um fator psicológico muito preponderante nessa história, né, doutor? Existe muita dificuldade, tanto dos pacientes em aceitar realizar o teste de HIV, como... Ainda existe isso? Ainda existe. Existe também resistência de colegas mesmo, de profissionais de saúde, em solicitar o teste. Às vezes tem um certo medo do entendimento do paciente, mas a gente tem sempre reforçado. Aí eu estou na docência há 3 anos e meio, a gente tem sempre incutido nos alunos justamente essa mensagem de não ter medo de solicitar, porque o diagnóstico precoce é importante, mas realmente é um paciente estigmatizado, é um paciente que ainda encontra resistência de encontrar tratamento para uma parte das suas necessidades de saúde. Então, por exemplo, o indivíduo que faz tratamento antirretroviral com CD4 bom acima de 500, ele tem um sistema, ele tem outras intercorrências, como qualquer indivíduo da população em geral tem, mas aí ele tem uma grande dificuldade de encontrar tratamento fora dos serviços especializados. Então, muitas vezes esse paciente, ele é a vida toda conosco. Então, o serviço de referência, onde a gente trabalha, né, ele vai ser toda a atenção integral desse paciente, mas ainda tem muito estigma, né? A questão da discriminação na família, isso é muito... E aqui em Campina, nem tanto, é uma cidade maior, mas pacientes vindo de cidades do interior, aquele paciente que esconde a medicação num saco preto e que não passa telefone, que tem toda uma coisa... Eu achava que isso não era mais uma realidade. Vem para consulta de madrugada, para ninguém ver ele saindo. E no HU a gente tem uma menor resistência, por exemplo, que quem entra ali no HU, ele pode ser atendido por qualquer uma das 42 especialidades médicas, né? Mas a gente tinha muito preconceito ainda, há um tempo mais atrás, de pacientes que entravam na ala de infectologia do HUAC. É a ala de HIV, né? Então, que a gente já mudou essa
roupagem no imaginário popular, né? Porque entra todo tipo de patologia lá, né? Mas é um indivíduo muito estigmatizado e muito discriminado ainda pela população, infelizmente ainda em muitos serviços de saúde, do trato da humanidade, do acolhimento desse paciente, de acolhê-lo como uma pessoa que tem uma condição crônica, como um hipertenso, como um diabético, como outras doenças bem mais complicadas de tratar. Eu acho que tem algumas condições bem mais complexas que a doutora Socorro trata, por exemplo, na imunologia, que o paciente com HIV. Né? Eu imagino, sem dúvida alguma. A gente vai continuar esse assunto daqui a pouco, doutora, mas eu queria lembrar também que o Tudo Bem é um oferecimento do Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Também de Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na menopausa. A gente tem aqui no Tudo Bem um quadro que chama Dica do Dia, né? É um momento onde sempre acrescentamos mais um especialista para tornar esse ambiente ainda mais multidisciplinar, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem a dica do dia com Babiana Mello, ginecologista, obstetra e sexóloga. Dica do dia. Olá, eu sou a doutora Babiana Mello, sou ginecologista, obstetra e sexóloga. Eu sou campinense, hoje resido em São Paulo e vim aqui conversar um pouquinho com vocês, dar umas dicas sobre sexo seguro, né? E, independente se você tem um relacionamento com a sua parceria fixo, né? Se é um relacionamento fixo, se vocês têm um relacionamento de longa data, isso não protege você de uma IST. Né? É importante a gente ter esse autocuidado, é importante a gente lembrar que essas práticas de reduzir o risco de infecção, isso é um cuidado com a gente, né? Então, por exemplo, eu trabalho numa unidade em que eu atendo só pacientes HIV positivas, né? Que vivem com HIV. E a grande maioria dessas mulheres, elas foram contaminadas pelos seus parceiros, né? Os seus parceiros fixos. A gente acaba confiando no outro, né? Passando a responsabilidade desse cuidado para o outro, né? E acaba se contaminando. E não só para HIV, né? Para as outras ISTs, como hepatite, sífilis, clamídia, né? Então, é importante a gente lembrar que esse sexo seguro vai além de uma relação casual, né? Esse sexo seguro são para todas as práticas sexuais, sejam elas dentro de um relacionamento fixo ou não. Tá, importante, né, esse assunto. Doutora Babiana Mello, ginecologista, obstetra e sexóloga, falam de outro tema que também virou uma espécie de estigma, de tabu, né? Essa questão da proteção, da prevenção. Doutor, ainda também é um tabu no consultório falar de prevenção nesse sentido? Ainda temos dificuldade de falar, sim, de prevenção, né? E, sobretudo, quando o casal é soro discordante, ou seja, quando um é positivo, né, e o outro não tem o HIV, né? Essa dificuldade de entendimento do uso do preservativo por determinado tempo, a indicação, por exemplo, de profilaxia pré-exposição, né, o uso de uma medicação específica, diferente do tratamento para essa pessoa que ainda não é positiva, né, sobretudo o tempo do uso do preservativo até aquela pessoa, por exemplo, ficar indetectável, né, a gente tem muita dificuldade, né, inclusive também na população geral, né. Exatamente, é importante falar sobre isso, viu? E olha, eu também... Pois não, Renata. Indo para o assunto agora de doutora Socorro, quais os exames, né, falando de imunidade, quais os exames para a gente, de modo geral, né, a gente está falando sobre HIV/AIDS, mas quem está escutando a gente, pessoas de todas as idades, exames para avaliar a imunidade, como anda a nossa imunidade? Tá, eu queria só complementar o que o professor Jaime falou em relação a esse preconceito, né, com esse paciente só vai atrapalhar a vida desse paciente e de todos que o cercam, porque o preconceito e a discriminação vai fazer com que ele não tome as medicações, se esconda,
possa contaminar outras pessoas, né? Então a gente precisa realmente encarar de frente e assim, a meta é tentar discriminar o máximo esses pacientes, tentar inseri-los, né? Como a gente estava conversando com o doutor Jaime, um CD4 acima de 500, um paciente que praticamente tem uma vida semelhante à de qualquer pessoa, ele só tem que tomar os cuidados, tomar a medicação, né? Com as terapias que hoje em dia estão bem avançadas, as retrovirais, e aí é um paciente que a gente tem como conviver totalmente em sociedade. Então, a discriminação e o preconceito atrapalham muito esse paciente, né? Em relação a esses exames, então, toda vez que a gente tem, por exemplo, um paciente, eu costumo falar que para qualquer paciente imunodeficiente, né, ele preenche aquele acrônio GRIP, né? Então, o que é isso, acrônio GRIP? É um acrônio de infecções graves, recorrentes, incomuns, por exemplo, o paciente tem uma pneumonia por pneumociste girovese. Então, é um patógeno, a gente que está na luta, a gente sabe que é um patógeno diferente, né? Um patógeno que não é qualquer pessoa que vai ter uma pneumonia por esse patógeno. Então, infecções graves, recorrentes, incomuns e persistentes, você já tem que falar aquelas infecções que estão... O paciente está sempre doente, ele tem uma monilíase, né, aquela candidíase oral, é um adulto e está com aquela monilíase se repetindo. Um paciente que tem diarreia já há um mês, 2 vezes ao dia. Então, um paciente que tem pneumonias mais de 2 vezes ao ano, uma sinusite que só melhora com antibiótico endovenoso, então esses são sinais de alerta para a imunodeficiência, né? Entre outros, certo? Uma asma de difícil controle, e tem que ver uma doença rara na família, né? Isso aí já também faz parte até das imunodeficiências primárias mesmo. Mas, voltando para a imunodeficiência secundária, para a AIDS, como a gente está falando aqui, sempre que a gente tiver um paciente com esse formato, com essas características, é importante a gente primeira coisa que a gente vai fazer é investigar sobre AIDS, né? É a primeira doença diante de um paciente como esse. A gente tem outras doenças também, como o professor já me falou, que também está nesse escopo de levar um paciente a uma imunodeficiência, mas a AIDS é a que mais a gente vai precisar investigar, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o teste rápido mesmo, porque ele está no posto de saúde, na unidade básica. Então, não precisa de um ambiente de laboratório para fazer. Fácil acesso, né? Fácil acesso. Gratuito. Não precisa de laboratório, o paciente tem ali na próxima casa dele, né? Então, é um exame que a gente, às vezes, não precisa, o fluido pode ser usado até oral, né, professor Jaime? Então, a gente pode estar fazendo dessa forma mesmo, né? Claro que tem que lembrar daquela famosa janela imunológica, né? Que às vezes a gente tem que lembrar dos falsos negativos, que é sempre compromete até os nossos diagnósticos, mas a gente tem que seguir com esse paciente, acompanhá-lo, e aí seriam os exames que a gente indicaria mesmo. Muito importante falar sobre isso. A gente está, na verdade, tentando resumir um assunto muito complexo, né? Falando de HIV/AIDS, outras infecções sexualmente transmissíveis, fazendo alusão ao Dezembro Vermelho, que trata exatamente da quebra desse preconceito, do estigma e desse acesso mais facilitado do paciente aos tratamentos, ao serviço público de saúde, né, Renata? Lembrando, para você que cuidar da saúde é fundamental e fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 83 993 13 5151 ou 99887 5463. E olha, tratar os sofrimentos mentais é essencial para uma vida melhor. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, demência, dependência química, autismo, TDAH e os transtornos da ansiedade. Se você enfrenta alguns desses problemas ou conhece alguém que enfrenta, então chegou a hora de procurar um psiquiatra. Dr. Napoleão Bezerra é uma das maiores autoridades dessa área, garanta a qualidade da sua saúde mental e tem uma vida melhor. Agende sua consulta na Integra Clinic através do 99888-6818. Buscando emagrecimento, melhora da memória, do sono, aumento da disposição e controle do estresse, isso é totalmente possível, desde que se tenha um bom acompanhamento. Dr. Abraão Diniz é médico do esporte e promove tratamentos para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida, com atenção especial para mulheres na fase da menopausa. Marque uma consulta através do 83 993 91 4412 na rua Pedro II, 407 Prata. Vamos tomar uma água? Vamos descansar, respirar um pouquinho. Na volta tem muito mais. Vamos continuar falando sobre Dezembro Vermelho. De volta com o seu Tudo Bem.
Tudo bom com você? Se você está chegando agora, né? A gente está no Tudo Bem, o seu espaço para falar sobre saúde, bem-estar integral. Vamos conversando aqui. A gente está falando de Dezembro Vermelho, um mês de atenção ao HIV/AIDS e infecções transmissíveis sexualmente. Aqui com a gente, Socorro Viana, imunologista, e Dr. Jaime, né? Infectologista, para compor essa bancada com muita informação de qualidade, né, Milena? Exatamente. Já salientando, né, que o programa de hoje é gravado, temos a captação do áudio e do vídeo com o R+ Videomaker, uma das melhores captações aqui da cidade, tá? E a gente vai seguindo. A gravação acontece hoje por conta do feriado, temos esse impasse aí da data, mas não deixaremos jamais de trazer o conteúdo para você que nos acompanha, e já agradecendo demais a sua audiência por aqui. Quero lembrar também, né, que cuidar da saúde é fundamental. Fazer isso com os melhores especialistas é sempre a escolha mais acertada. Dr. Luiz Severo é neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica, focado no tratamento menos invasivo da dor de cabeça, coluna e nas articulações. Marque sua consulta através do telefone 99313-5151 ou 99887-5463. Enfim, a gente vai seguindo, né? Continuamos a falar sobre esse assunto. Bom, nós temos um quadro aqui chamado Estudo de Caso. Geralmente os ouvintes nos enviam relatos, histórias e fazem um questionamento no final, tá? Contam um pouco aí da sua vida, dos enfrentamentos com relação a algumas patologias, como a gente tá falando hoje de infecções sexualmente transmissíveis. Temos um paciente que não quis identificar, mas nos enviou esse relato escrito. Para isso a gente vai chamar aqui a vinheta do Estudo de Caso. Vamos lá. Estudo de caso. O relato diz mais ou menos assim: passei por um momento bem difícil há alguns anos com meu marido. Fui infectada e só descobri quando estava com sintomas. Tive sífilis. Relutei muito em acreditar porque não imaginei que poderia ser traída, muito menos que ele me passaria alguma doença. Aí foi uma luta, exames, diagnóstico e tratamento com antibióticos. Período bem complicado. Ainda continuo com a mesma pessoa, não me identifiquei para evitar justamente qualquer tipo de julgamento. O que os médicos me aconselham? Devo mesmo usar preservativo ainda? Mesmo usando preservativo, realizar exames periódicos para saber como está a saúde? Nós, na maioria das vezes, conseguimos nos prevenir, mas vez ou outra não usamos preservativo. Devo sempre fazer esses exames? Bem, o caso de sífilis, aí bem comum, vivemos uma verdadeira epidemia de sífilis, principalmente entre a população jovem, né? Perdeu-se a doença que hoje é uma condição, a doença, né, na verdade, que perdeu-se o medo, não há mais, né, mas já matou e mata ainda pessoas. Neurosífilis, por exemplo, pode afetar ossos também, articulações, sistema cardiovascular, que tem uma série de implicações, né? E com relação ao uso do preservativo, né, se os dois foram tratados, né, por ser uma infecção sexualmente transmissível, os dois devem ter sido tratados. Então, se eles mantêm aí as medidas de precaução, né, não haveria necessidade, né, inicial de utilização do preservativo, desde que os dois tenham sido tratados, desde que não haja mais essa, digamos, esse compartilhamento de parceiros, né? Mas se ela se sente insegura ainda com relação ao compartilhamento de parceira por parte do companheiro, é interessante sim o uso do preservativo, né? Com relação a exames de acompanhamento, né? Esse paciente ele vai fazer o tratamento, a principal droga utilizada é a penicilina, principalmente a penicilina benzatina, popular benzetacil, né? Há outras drogas que podem ser utilizadas no tratamento, mas a maioria dos pacientes vão fazer o uso dessa medicação. Sempre se trata o parceiro, então provavelmente o parceiro dela foi tratado, e esse indivíduo vai fazer exames de acompanhamento, né? Inicialmente ele repete, né, o principal exame de diagnóstico hoje acessível também. Nós temos testes rápidos em nível Sistema Único de Saúde, em posto de saúde, unidade básica de saúde, e esse indivíduo vai fazer o acompanhamento com 3, com 6 meses, com 1 ano do VDRL, que é um exame laboratorial. O teste rápido do básico, ele não serve para seguimento, e anualmente nós pedimos esse VDRL para acompanhamento, né? E como estamos no Dezembro Vermelho, né, esse indivíduo, essa pessoa vivendo com HIV, por ela ter um maior risco, né, também de reativação, ela vai também fazer um acompanhamento mais intensivo pós-sífilis, caso ela esteja co-infectada. Doutor, qual seria o período, então, indicado entre um exame e outro?
Essa pessoa precisaria esperar quanto tempo? Fazemos o tratamento, VDRL com 3 meses, VDRL com 6 meses, VDRL com 1 ano e repetimos apenas anualmente, né, acompanhando esse nível, né? Esse exame de VDRL, ele pode zerar, por exemplo, e ele pode permanecer no nível ali bem baixo, 1/2, 1/4, né? Quem já teve sífilis e está nos ouvindo, provavelmente vai estar bem familiarizado com esse resultado, que a gente considera como uma cicatriz, né? Um exame que nós pedimos para acompanhamento e que naquele valor ele vai ser considerado como cicatriz e não reinfecção, né? Que pode acontecer também, né? Você pode ter ao longo da vida quantas vezes sífilis, quantas infecções, né, você adquira, né? Não se desenvolve imunidade para sífilis. Uhum. Doutora Socorro, existe essa história de pessoa imune ao HIV? Pode ser, doutor Jaime. Hoje não Tem uma história de uma ainda. célula TCD8. Ah, tá. Tem alguma coisa nesse Hoje sentido? não se conhece ainda imunidade duradoura para o HIV, né? Tanto é que o vírus ele tem uma grande capacidade de mutação, ele escapa, né, do sistema imune, então hoje a gente ainda, embora tenha vacinas em fase de testes, fase 2, né? Nós não temos nenhuma vacina e nenhuma imunidade natural comprovada. O que a gente tem são aqueles indivíduos controladores de elite, aquele indivíduo que foi infectado e que permaneceu bem sem tratamento por um longo período, né? Mas hoje, como era muito comum nós observarmos controladores de elite, mas no passado, quando você não tinha tratamento para toda a população, hoje como se recomenda ofertar o tratamento para todo e qualquer indivíduo com diagnóstico, então independente de nível de CD4, de intercorrência, então hoje é muito mais difícil. Eu particularmente não espero, né? A gente oferta precocemente, mas obviamente tem alguns pacientes que preferem esperar. A maioria, digamos assim, 99 de 100 querem começar o tratamento imediatamente. Fica com Então, eu também queria lembrar que, por exemplo, a gente, às vezes algum paciente tem o CD8, né? Que a gente chama do linfócito citotóxico, que ele, diferenciando do outro linfócito, que é o CD4, ele atua diretamente na célula, o outro matando, né, a célula invasora. Então, seria maravilhoso se esse linfócito, as pessoas que tivessem, por exemplo, infectadas, tivessem esse linfócito atuando. Mas o vírus, ele tem uma capacidade de mudar tão grande que se fala na literatura que ele está sempre à frente do sistema imune. Né, assim, doutor Jaime? Então, ele enquanto o organismo está preparando a resposta para o citotóxico e todos os outros, né, para atacar aquele patógeno, ele já mudou. Aí o organismo se preparou para aquele tipo de patógeno, para a ação em cima daquele, porque a resposta ela é adaptativa, a resposta ela é determinada para aquele patógeno em questão. Aí o que acontece? Demora um tempinho para essa resposta se concretizar. E aí o vírus já mudou. Então, ou seja, ele já não há imunidade. Não tem. Pois é, eu Não até tem deixei o como doutor evitar. Jaime responder, porque Não há imunidade. na experiência dele como infecto, será que ele teria como falar isso aí? Mas na literatura a gente fala. Inclusive, a dificuldade da vacina é essa. Não é como você vai fazer uma vacina se esse vírus está mutando. Como ele como é que eu posso falar? Inteligente, né? É uma Inteligente. característica Não queria falar inteligente, queria falar uma qualidade que não Não fosse tão positiva assim, né? inteligente, né? Mas Adaptável. como ele é realmente. adaptável. É né? uma Está à característica frente. dos vírus. Essa adaptabilidade. Sobretudo os vírus de RNA, que é o caso do HIV. Exato. É bem complexo, né? A gente fala Muito. de um processo ainda que gera muita especulação. Isso. Há uma perspectiva para a cura da AIDS, porque se fala muito, se estuda muito também. Inclusive, nós da imprensa, vez por outra, escutamos também que foi despontado um estudo científico que agora pode sim trazer uma perspectiva para a cura. Está mais próximo isso? O tratamento antirretroviral, hoje nós temos medicações de alta qualidade, a maioria dos esquemas, aí eu posso te dizer que mais de 90% dos pacientes hoje utilizam apenas esquema com 2 comprimidos, praticamente sem efeito adverso nenhum, o paciente vive muito bem, às vezes ele tem aí uma náusea, uma semana, a maioria dos pacientes eles não vão ter qualquer intercorrência com a medicação, então é uma cura relativa, né? Sendo que é aquela coisa, não abandone o tratamento porque você pode ter uma progressão
né, da multiplicação do vírus e chegar às consequências. Um controle, né? Um controle muito bom. Inclusive, doutor, eu vi alguns casos, poucos casos, eu queria até que o senhor se reportasse a respeito disso, de pessoas que de fato não têm mais o vírus. Pessoas que chegaram a se curar. Alguns poucos casos. É real isso? Isso procede? Os casos que ocorreram, na verdade, identificou-se uma mutação de um indivíduo, salvo engano, na Bélgica, uma notícia antiga, um indivíduo que tinha uma mutação que conferia proteção, imunidade natural ao vírus HIV, né? E uma pessoa que tinha HIV recebeu esse transplante de medula, ou seja, trocou todo o sistema, né, de produção de células sanguíneas, ou seja, trocou todo o sistema imunológico do paciente, e com ele o indivíduo não há alguns anos, né, e os outros 3 casos que a gente viu na mídia são todos indivíduos que passaram por transplante de medula, né, e que às vezes o paciente hoje ele toma muito mais medicação por causa do transplante do que antes pelo antirretroviral com HIV, né? Então esses indivíduos eles permanecem há muito tempo sem sinais do HIV no organismo, mas são tratamentos assim meio descobertos por acidente que ainda não são reprodutíveis, né? É um tratamento muito complicado, é um transplante de medula não é uma coisa reprodutiva, embora já exista. Quais os maiores mitos hoje envolvendo as infecções sexualmente transmissíveis no geral? Acho que o principal mito, né, a maioria das infecções é justamente que as formas de transmissão, né, então, principalmente HIV, até hepatites também, já puxando um pouco o gancho aí, que é uma infecção bastante recorrente com a infecção, a quantidade de pessoas com hepatite B, hepatite C, né, e também com sífilis, né, as pessoas terem certo mito de formas de transmissão, pelo abraço, pelo suor, pela lágrima, pelo contato em pele íntegra, usar o mesmo sanitário. Ainda existe, pasmem, a essa altura do campeonato, separar talheres, separar copos. Então são infecções sexualmente transmissíveis por relação sexual desprotegida e obviamente por contato também com sangue, né? Sangue com sangue. Por exemplo, um beijo em que o indivíduo tem uma lesão sangrante na boca e o outro também tem contato sangue com sangue, né? São situações bem específicas. E como a gente fala de vida social, a gente está falando também da possibilidade das pessoas conseguirem conviver normalmente, né? E esse é um dos grandes estigmas também do HIV/AIDS. Dá para viver normalmente? Um soro positivo, ele consegue ter uma vida normal, consegue se relacionar sem colocar em risco também a vida da outra pessoa? Acho que é um questionamento que se faz muito nesse sentido, né, doutor? Vida completamente normal, desde que faça o tratamento. Há algumas restrições, obviamente, por exemplo, a gente não vai recomendar que o indivíduo ele faça a ingestão, por exemplo, de bebida alcoólica junto com a medicação, mas às vezes, eu posso beber no final de semana, não beba, mas toma a medicação em outro horário, né? Também, né, o paciente ele precisa ter vida social, né? E com relação ao risco de transmissão, indetectável é igual a intransmissível. Então, quando esse paciente está fazendo o tratamento e por exames ele acompanha o exame que a gente chama de carga viral, que vê a taxa de vírus, a quantidade de vírus por aquela gota de sangue, né? Um exame que tem 100% disponível pelo SUS, inclusive de livre demanda nos serviços, inclusive no HUAC, né? Todos são feitos pelo Lar São João Pessoa. Esse indivíduo indetectável, ele é intransmissível, né? Então é um indivíduo, inclusive, que ele pode ser liberado, né, do uso de preservativos, mas a gente sempre orienta, né, que não a pessoa vivendo com HIV, ela precisa também tomar precauções, porque tem outras infecções sexualmente transmissíveis que ele pode adquirir mesmo tendo HIV, mas ele não vai transmitir. Então, vida normal. Vida que segue, vida normal. Doutora Socorro, a gente sempre fala em qualquer conteúdo, nos programas, enfim, nos locais onde a gente está. Esse é o papel da imprensa, né, informar sobre a importância da vacinação para esse público especificamente, porque a gente sempre vê que eles são um público prioritário, né, nas campanhas. Exato. Então, se esse paciente ele já tem uma imunodeficiência grave, ou seja, é aquele que tem um CD4, voltamos para o CD4, né, já muito baixo, até você pode tentar vacinar, não com os que são de vírus vivos, né, atenuados. A gente não deve indicar essas vacinas. Mas, assim,
até aquelas vacinas de vírus inativados para esse paciente aí, muitas vezes não vai ter a soroconversão, porque a imunodeficiência já está a tal ponto que não tem como o sistema imune reagir e formar anticorpos. Soroconversão, doutora? Soroconversão seria, por exemplo, dando um exemplo, você toma uma vacina, né, para determinada doença e algumas semanas depois você vai medir aquela sorologia para você ver se você teve anticorpos, né, que são os defensores para aquela doença que você foi vacinada. Assim funciona a vacinação. E a gente chama isso de soroconversão, né? Então, é a capacidade que o organismo tem de produzir anticorpos diante daquele vírus atenuado, entendeu? Que foi ofertado através da vacinação. Esse organismo desse paciente que já está nesse estágio mais grave da AIDS, ele não tem essa capacidade de fazer essa soroconversão. Já está, né? O sistema imune dele já está, digamos assim, praticamente vencido, né? O vírus já ele conseguiu ali dominar, né? A gente pode dizer assim, ele está à frente do hospedeiro. Outros tipos, quando aquele paciente com AIDS mais leve, a gente pode estar tentando vacinar, vai variar, né, doutor Jaime? Mas assim, caso a caso, a gente vai ver o nível de carga viral desse paciente, de CD4, para poder estar orientando essas vacinas. A hepatite é um exemplo, né? Na população em geral, nós vacinamos com 3 doses, determinada quantidade, né? E na pessoa vivendo com HIV, você usa 4 doses e uma quantidade de vacina, o dobro da população em geral, justamente por esses motivos que a doutora Socorro exemplificou. Então vamos destrinchar, a gente está falando aqui de infecções sexualmente transmissíveis, quais são as principais hoje que a gente pode relatar aqui e quais são em nível de comprometimento aquelas mais graves, doutor? Importância de saúde pública, eu colocaria no topo da lista HIV, depois as hepatites. Ainda nós vivemos um grande impacto das infecções, principalmente por hepatite C, depois hepatite B, né, sobretudo muito comum aquele público acima de 60 anos, da época em que nós não tínhamos um controle de hemocomponentes, né, de transfusões sanguíneas tão apurado no Brasil, né. Diga-se de passagem que o Brasil possui um dos melhores sistemas de vigilância de hemocomponentes do mundo, então nossos hemocomponentes, nosso sangue realmente que nós recebemos é realmente seguro, né? E colocaria também a sífilis, uma verdadeira epidemia emergente no momento, e aquelas outras infecções como clamídia e gonorreia, né? E também o HPV, né, que nós tivemos aí essa incorporação recentemente, acho que salvo engano, 7, 8, 10 anos, a incorporação como medida de saúde pública, mas que é uma infecção também bem importante, né, que é uma das principais causas de câncer de colo de útero, né, por um vírus prevenível. E nós temos, inclusive, uma vacina agora, né, contra HPV. Doutora, fala um pouquinho a respeito dessa vacina. E ainda é um processo, a gente está falando tanto de tabu aqui, mas é um processo que enfrenta estigmas, né? Já que a gente está tratando de adolescentes, algumas famílias têm resistência a esse processo ainda, né? Pois é, né? Então, assim, você ter uma vacina, você tem uma doença você tem uma doença que você tem um método, você é imuno se prevenir, né? Então, hoje em dia isso não se admite, né? Se você tem aquela vacina para se prevenir, então não tem por que ter aquela doença. E aí foi realmente um avanço grande, né, para o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, a aquisição da vacina do HPV, que ela vai pegar adolescentes, né? Pré-adolescentes, inclusive, e é uma vacina que a gente não vê efeitos colaterais, né? Hoje em dia ela já está no programa, né, do SUS mesmo, e protege, né, contra essas doenças. Acho muito importante. Vacinação eu sou a favor sempre, né, assim... Qual a idade específica para menino e para menina? Para receber essa vacina contra HPV? A partir de 9 anos a gente já pode estar indicando. Para ambos os sexos, para ambos os gêneros? Isso. Já para ambos os gêneros. Ok. Existe como fazer o reforço da imunidade de pacientes com infecções sexualmente transmissíveis? Tem como dar uma turbinada na imunidade desse pessoal? Então, tem até, depois até o doutor Jaime também complementa o que eu queria falar, mas a gente tem como tentar reintegrar a imunidade desse paciente, né? Restaurar essa imunidade desse paciente. Mas, às vezes, dependendo do caso, o paciente não fica bem. Porque aquilo que você vai, assim, com um grande, assim, um aporte de drogas, o caso dele já está
avançado e aquele quadro inflamatório, né, que você vai tentar restaurar dessa forma, pode prejudicar também bastante esse paciente, né? Não sei, uma ideia. Das outras doenças, das outras infecções sexualmente transmissíveis, assim, não há nada específico. Especificamente do HIV, há pacientes em que você tem uma destruição irreversível, né? Que esse paciente, mesmo com o tratamento ele bloqueia a multiplicação do vírus, né, no organismo, mas há pacientes que não têm uma recuperação e há pacientes que recuperam bem. Então, na pessoa vivendo com HIV, né, o melhor reconstituinte imune, por assim dizer, é o próprio tratamento antirretroviral, como eu disse. Mais de 90% dos pacientes usam esquema com apenas 2 comprimidos. Perfeito. Bom, nosso tempo está afunilando por aqui, Renata. Infelizmente, né? Enfim, quando a gente fala de coisa boa, sem dúvida alguma, o tempo passa muito rápido. Mas antes eu só quero lembrar aqui também que o Tudo Bem é um oferecimento do Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, especialista no tratamento avançado da dor crônica. Napoleão Bezerra, psiquiatra, cuide da sua saúde mental com quem é autoridade na área. Também de Abraão Diniz, médico do esporte, especialista no tratamento para emagrecimento, performance esportiva e melhora da qualidade de vida para mulheres na fase da menopausa. Queria até pedir aqui, antes da gente concluir esse programa, doutor, que o senhor reforçasse o serviço através do qual as pessoas podem ter acesso a esses exames, ao diagnóstico e, claro, ao acompanhamento, principalmente nos casos de HIV/AIDS. Unidade Básica de Saúde, toda unidade básica de saúde ou todo município ele tem acesso a testes rápidos, tanto de HIV como sífilis, como hepatite B e C. Isso é política pública de fácil acesso, né? Então, bem fácil acesso, né? E em Campina Grande nós temos basicamente 2 serviços de referência para HIV, né? O serviço ambulatorial, que é o serviço de atenção especializada, que hoje chama-se Centro Municipal de Referência em Infectologia, né? Que é localizado lá na Floriano Peixoto atualmente, né? Uma casa verde, né? Que tem a placa na frente, né? Então você pode pesquisar também de livre acesso, mas ele atende pacientes de Campina Grande. Pacientes que são dos outros 185 municípios abrangidos por Campina Grande, a referência é o Hospital Universitário Alcides Carneiro, né? A marcação de primeira vez ela é tido como consulta de urgência. Esse paciente ele tem prioridade sobre qualquer outro paciente e a pessoa que chegar no HUAC com um teste positivo para HIV, ela será acolhida pelo serviço social e já terá sua consulta marcada, porque foi uma conquista que nós implementamos junto ao SUS desse paciente, ele ter acesso direto no HUAC, ele pega a medicação também no HUAC, ele coleta sua carga viral e seu CD4 também no HUAC, assim como ele tem acesso no SAI. Então, prioridade, não demora, esse paciente ele tem essa atenção, né, e serviço multiprofissional. Então, são esses 2 serviços. Em relação à internação, né, o HUAC é referência exclusiva de HIV, tanto para enfermaria como UTI, né, há muitos anos, né, o serviço de HIV, o serviço de infectologia do HUAC recebeu os primeiros casos, tanto de transmissão vertical como de HIV da região, 1994. É isso aí, doutora Socorro, independente da especialidade, prevenção e informação, né? Estão sempre no topo do que é mais importante. Isso aí. Pois é assim, eu acho que eu queria fazer assim, incentivar o uso do preservativo, porque como até o professor Jaime estava colocando, a idade que a gente tem aqui, que é mais atingida pelo HIV, é de 20 a 34 anos, e eram pessoas que sempre se preocupavam em usar preservativo, mas a gente tem visto alguns trabalhos mostrando que essa população parece que está se despreocupando, né? Não está mais tendo esse cuidado em estar se protegendo. E o outro cuidado é a vacina, né? A gente sabe, a gente acabou de falar sobre a vacina do HPV, que ela, como me perguntou Milena, a partir de 9 anos para meninos e meninas, até 14 anos, né? Então, 14 anos e meses. Então, é uma vacina também que protege contra essa doença. E assim, eu acho que quando se tem a vacina, já tem uma vacina, é o método eficiente para a gente estar prevenindo contra doenças. É sempre
Perfeito. Sim. Queria agradecer demais a participação dos dois. Muito obrigada pela disponibilidade. E claro, né, vamos fazer, como eu sempre digo, caminho de roça, né? Espero que vocês voltem por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Ok, obrigado. Vamos ficando por aqui, né, Renata? Bora simbora. Vamos sim. Vamos lá, aproveitar nosso sábado também. Espero que vocês se cuidem bastante. Foi um prazer encontrá-los por aqui. Voltaremos no próximo sábado com mais um Tudo Bem a partir das 10 horas da manhã. Todo mundo se cuidando, né? Todo mundo se cuidando. Boa semana pra você. Se cuida, toma água, tira um tempinho pra se exercitar. E semana que vem, sábado, a gente tá de volta ao vivo, hein? Pra gente interagir, ó, na Rádio Cariri 101.1 FM. Tchau. Tchau, tchau.